Olá, tudo bem com você? Professor Ricardo aqui daquele jeitão para mais uma aula de conhecimentos gerais, preparando você para a Prefeitura de Montes Claros, né? Para você ser um servidor, futuro servidor da Prefeitura de Montes Claros, né? Edital elaborado pela Cotec. Pessoal, hoje nós vamos falar, dentro do tema de conhecimentos gerais, vamos falar da cultura e sociedade brasileira. Com certeza você está estudando bem, está revisando as matérias, resolvendo as questões, porque é isso que vai te levar para a aprovação. É claro, com a nossa contribuição, né? Nós aqui do Pré-Concurso Roberto Quintino temos um material especial, aulas direcionadas para você gabaritar a prova e também temos aquelas dicas mais espertas, mais quentes para você conseguir a sua tão sonhada aprovação. Beleza? Vamos juntos, sem mais delonga, para a resolução de questões e também para comentários e dicas espertas para você conseguir a sua tão sonhada aprovação. Olha aí, dá uma olhada nas nossas redes sociais, né, no Instagram, no WhatsApp, qualquer dúvida que você tiver, o nosso site, onde você vai encontrar as aulas, onde você vai encontrar o material, né, toda a nossa metodologia diferenciada para você conseguir a sua aprovação, certo? Vamos aqui começar com uma questãozinha muito simples, muito tranquila, que apareceu justamente no edital da sua prova. É isso aí, né? O edital da Cotec veio uma questãozinha muito tranquila, muito simples, daquela questão que você não pode errar, é sobre sociedade e cultura brasileira, beleza? Vamos fazer uma leitura aqui rapidinho, acompanhe comigo aí, para você ver como é que essa questãozinha, né, bem tranquila, bem simples, sobre sociedade e cultura brasileiras, tá? Olha lá. Primeiro, a questão traz aqui um conceito, né, do que é cultura e diz o seguinte: a cultura é um complexo conjunto de elementos, elementos que envolve arte, todas as linguagens artísticas possíveis, como a pintura, a escultura e outras artes visuais, o artesanato, a literatura, o teatro, educação, religiões e religiosidade, culinária, idioma, festividades, histórias populares, certo? A diversidade cultural no Brasil é ampla, isso sem dúvida, desde o processo de colonização de nosso país. Prova disso é o fato que não há um traço fenótipo único que caracterize o brasileiro, como existe com povos de diferentes localidades da África e da Europa, da Índia ou dos países da Ásia Oriental. Sobre as diferentes manifestações culturais do Brasil, associe a segunda coluna de acordo com a primeira. Bom, então temos aí uma definição, né, do conceito de cultura, e nós sabemos que o Brasil realmente é um país de ampla diversidade cultural. Porque é um país altamente miscigenado, né? Então, a nossa cultura, né? Quer dizer, os elementos que fazem parte do nosso dia a dia, sejam esses elementos materializados ou não materializados, provém dessa grande miscigenação da qual o nosso país passou ao longo da sua história e continua acontecendo, certo? Então, olha só que interessante. Temos aqui na coluna da esquerda, né? O samba, a festa junina, o frevo, o candomblé, né? Todos os elementos imateriais, tá? Da nossa cultura. Vamos lembrar que a gente tem uma cultura materializada, elementos materiais da cultura e também elementos imateriais da nossa cultura. Na próxima questão, nós vamos trabalhar um pouco mais com essa ideia. Eu vou retomar esse conceito com vocês, tá bom? Então, o samba, a festa junina, o frevo e o candomblé. E na coluna da direita, nós temos as definições. Então, olha lá.
possui uma relação direta com o catolicismo popular, que foi herdado pelo Brasil da tradição portuguesa. É comemorada no mês de junho, né? Tá rindo do meu cabelo, né? Só pode ser a festa junina, né? Então já vem aqui, ó, já coloco o número 2 aqui, tá? Olha lá, em cada dia de comemoração, um santo católico é homenageado. Então, uma festa tipicamente brasileira, né? Que tem uma origem portuguesa. Então, todo mês de junho é muito tradicional no Brasil, né? É claro que com muito mais força no Nordeste, mas a festa junina é sim um aspecto material, um aspecto imaterial, né, da nossa cultura, com certeza, tá? Olha a próxima definição. É um gênero musical que surgiu no começo do século XX em alguns bairros do Rio de Janeiro. Então, como gênero musical, você já olha lá para a coluna da esquerda e já nota que eu tenho um gênero musical ali, né? Porque o frevo não é exatamente um gênero musical, o frevo é uma dança, né? Tipicamente aí do Nordeste do Brasil. Então, nós temos aqui já de cara, eu já sei que é o samba, tá? Reconhecido nacional e internacionalmente como um dos símbolos do país, sem dúvida nenhuma. E é considerado um patrimônio cultural e material. Daqui a pouco vamos aprofundar, né? O que é exatamente patrimônio cultural? O que é um patrimônio material e um imaterial? Vamos aprofundar isso aí. Bom, então, pessoal, na hora da prova, você já viu, né, qual é a nossa opção aqui, né? Só tem uma opção que eu tenho essa sequência 2, 1, tá vendo? Que é a letra C de Cristo. Mas vamos em frente. Representa uma religião monoteísta que acredita na existência da alma, da vida após a morte, cuja palavra significa dança ou dança com atabaques, e cultua os orixás, normalmente reverenciado por meio de oferendas. Então eu tenho aqui o candomblé, né, que é justamente aí uma religião monoteísta, certo? Onde você tem dentro dessa lógica do candomblé, a gente tem a reverência aos orixás. Beleza? Estão acompanhando aí tranquilo? Então, olha só, essa questão você não pode errar não, né? É uma questão muito simples que na hora da prova você sabe que essa você não vai errar, né? E só sobrou, claro, lá, ó. É uma dança típica do Nordeste, surgida no século XIX e caracteriza pelas músicas com guarda-chuva, coloridos e ausência de letras, que faz parte da tradição carnavalesca e é muito popular nas cidades de Olinda e Recife. É claro que é o nosso querido frevo. Então, olha a sequência: 2143, 2143, letra C de Cristo. Tranquilaço, tranquilaço. É uma questão que você talvez nem precisava conhecer, né, a fundo, né, essas manifestações artísticas, né? É uma questão de graça, só para você entender como esse tipo de questão pode aparecer na sua prova, né? Mas olha só, na próxima nós já vamos complicar um pouquinho a sua vida, né? Antes disso, prometi, né? Vamos dar uma olhada aqui, vamos passar em algumas definições, algumas conceituações importantes aqui com relação à cultura de um povo, né? Em especial a cultura do Brasil. Dê uma olhada. Então eu tenho lá uma definição do que é um patrimônio cultural. Dê uma olhada. É tudo aquilo produzido de forma material ou imaterial por uma sociedade que tem importância histórica para aquele país, para aquele estado, para aquela cidade, para aquela comunidade, já que esses elementos contribuem na identificação de um povo, né? Fazem parte da identidade de um povo. Então eu tenho elementos que são muito importantes para a cultura de um povo, de uma nação, de um estado, de uma cidade, tem um valor importante para essa sociedade, e, portanto, representam patrimônio, tá? Então, olha os exemplos aí. Eu tenho patrimônio material. Ó. O que é patrimônio material? Olha os exemplos. Praça, monumentos, sítios arqueológicos, né? Objetos, adornos, estátuas, né?
todos esses elementos, eles são elementos tangíveis. O que significa isso? Concretos, tá? São elementos concretos que fazem parte, que dão identidade para aquele povo, beleza? E o patrimônio imaterial são os intangíveis, quer dizer, os não concretos. Então, a linguagem, as danças, músicas, lendas, costumes, forma de fazer algo, né? Por exemplo, a forma de fazer o queijo artesanal em Minas Gerais é um patrimônio imaterial do povo mineiro, tá? E aí, quando a gente pensa em patrimônio material ou imaterial, dentro dessa lógica, a gente tem o tombamento dos patrimônios. O que é um tombamento do patrimônio? É quando aquele bem, material ou imaterial, ele é identificado, é registrado, para que se proteja esse bem, tá? Olha aqui o conceito, ó. É um ato administrativo realizado pelo poder público, e aí pode ser na esfera federal, na esfera estadual ou na esfera municipal. Esse órgão ele vai registrar, atestar aquele patrimônio com o objetivo de proteger, preservar aquele elemento, tá? Esse elemento, por exemplo, um casarão histórico, ou uma praça, ou um monumento, né? Então eu vou ter lá um órgão na esfera federal, na esfera estadual, municipal, e vai criar uma lei específica para preservar aquele monumento, tá? Olha essa questão, para a gente compreender um pouco mais a questão do patrimônio, né? Eu disse para vocês que existem órgãos específicos, especiais, que vão ser responsáveis pela proteção desse patrimônio, tá? Então eu tenho aqui, ó, patrimônio cultural é composto por monumentos, né? Monumentos, conjuntos de construções, sítios arqueológicos de fundamental importância para a memória, a identidade e a criatividade dos povos e a riqueza das culturas, né? Exatamente o que a gente comentou lá, o que é um patrimônio. É um bem material e imaterial que é muito importante para preservar a história, a identidade de um povo, beleza? Essa composição está definida na Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, elaborada na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, né, que é exatamente aí a Unesco, em Paris, França, 1972, e ratificada pelo Decreto número 80.978, de 12 de dezembro de 77. Bom, olha só o comando da questão. Qual é o organismo na esfera nacional, né, responsável pela preservação do patrimônio cultural brasileiro? Então, o patrimônio mundial, patrimônio da humanidade, o responsável está aqui, ó, é a Unesco. Tá? A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Então, quando a gente fala em patrimônio mundial, ó, mundial, patrimônio da humanidade, a Unesco é que vai atestar, registrar aquele patrimônio. Mas quando é na esfera nacional? Letra A aparece aqui, ó, IEFA, tá? Que significa Instituto Estadual de Proteção ao Patrimônio, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. Então, esse aqui, ó, o E é de estadual, tá? Essa aqui, esse IEFA, é do estado de Minas Gerais, tá? Então, esse primeiro, nossa, ficou muito feio isso aqui, né? Esse primeiro aqui, não, né? Esse primeiro, o IEFA, é responsável pela proteção do patrimônio estadual, né? Então, aqui, ó, IEFA, Minas Gerais, tá? Então, não é. PNUD é uma agência da ONU, né? Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, esse aqui também não pode ser, não, porque aqui a gente já falou que a Unesco não é. Então, esse aqui é uma agência que, por exemplo, o PNUD, né, só para efeito de conhecimento, o PNUD é o organismo da ONU, o órgão da ONU,
responsável pelo IDH. Então, não tem a ver com patrimônio cultural. IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Opa, letra D de Deus é o nosso gabarito. Então, aqui, na esfera nacional, é o IFAM que é responsável por atestar, registrar e proteger o patrimônio nacional. Beleza? Muito bom. Então, o INCRA também não é, né? O INCRA é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Essa galera aqui vai cuidar das questões da distribuição de terras no Brasil e proteção de territórios indígenas, por exemplo, né? Então, não vai ser de indígenas, comunidades tradicionais, de modo geral. Então, não vai ser. Então, para efeito de atestar, de reconhecer e proteger patrimônio material ou imaterial na esfera nacional, nós vamos ter lá o IFAM, beleza? Guarda aí. Se for de Minas Gerais, só vai ser o IEFA, tá? Mas para efeito nacional, vai ser o IFAM. Fechou? Vamos para a próxima questão. Essa questão número 3. Agora sim. Agora eu quero ver se você conhece o patrimônio cultural de Minas Gerais. A questão agora é complexa. O estado de Minas Gerais é um dos mais ricos do Brasil, né, em diversos aspectos. Com certeza, em diversos aspectos. O que não seria diferente quanto ao patrimônio cultural. Sendo um dos maiores estados do Brasil. Minas Gerais é o berço de muitas manifestações culturais de grande importância que estão espalhadas pelo território do estado, né? Então, Minas Gerais é um estado muito extenso, muito grande, tanto no sentido leste-oeste quanto no sentido norte-sul. Então, tem uma grande extensão e uma grande variedade de patrimônios culturais. Beleza? 4 sítios históricos de Minas Gerais são considerados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, como patrimônio cultural da humanidade. Pessoal, é o seguinte, eu tenho patrimônio cultural que é protegido apenas na esfera municipal. Eu tenho patrimônio cultural que é protegido na esfera estadual, quer dizer, importante para o Estado. Eu tenho patrimônio que é importante para o país. E eu tenho patrimônio cultural que é importante para a humanidade. Tá? E quem atesta isso? A Unesco. A Unesco é que vai atestar, vai dizer, olha, esse monumento, esse casarão, essa cidade é importante para a proteção, para a identificação da cultura da humanidade. E olha só, no Brasil existem, salvo engano, 28 patrimônios culturais. Não tenho certeza, 23 ou 28. E em Minas Gerais tem 4 desses patrimônios, tá? Minas Gerais vai ficar em segundo lugar como o estado que mais tem patrimônios reconhecidos pela Unesco como patrimônio da humanidade. E o primeiro patrimônio da humanidade reconhecido pela Unesco foi em Minas Gerais, tá? E aí, vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Olha eles aí, ó. Esses são os patrimônios culturais da humanidade que estão presentes em Minas Gerais. Lembrando, cuidado, hein? Não são os únicos patrimônios culturais brasileiros reconhecidos pela Unesco. Eles são os 4 patrimônios culturais brasileiros da humanidade presentes em Minas Gerais. Será que vocês reconhecem? Vamos voltar aqui, ó. Olha lá, ó. Letra A diz o seguinte: a cidade de Ouro Preto. Cidade de Ouro Preto. Sim, cidade de Ouro Preto é patrimônio cultural da humanidade. Primeiro patrimônio cultural reconhecido pela Unesco no Brasil, cidade de Ouro Preto, importância histórica para o Brasil, foi a primeira capital do estado de Minas, foi o berço da Inconfidência Mineira, né? Nos tempos auríferos, era uma das cidades mais importantes de toda a América. Então, Ouro Preto é considerado patrimônio da humanidade, não esqueça, Ouro Preto, tá? O Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, com certeza, olha ele aqui, ó, olha ele aqui, ó.
Olha o Santuário de Bom Jesus do Matozinhos aí, ó. Esse santuário, pessoal, é onde você tem lá obras do Barroco Mineiro, né? Na cidade de Congonhas. Olha só essas estátuas em pedra sabão, né? Aí o Aleijadinho foi o artista que fez essas estátuas aí. Então, Santuário de Bom Jesus do Matozinhos em Congonhas, Minas Gerais, é patrimônio da humanidade. O Centro Histórico de Diamantina. Olha só Diamantina. Olha lá, ó. Diamantina aqui, ó. Diamantina, Centro Histórico de Diamantina. Diamantina também é patrimônio cultural da humanidade, né? E por último, o conjunto arquitetônico moderno da Pampulha é também patrimônio cultural da humanidade. Conjunto arquitetônico da Pampulha lá, né? Na época que o nosso querido JK foi prefeito de BH, ele conseguiu aí, né, juntamente, claro, a Unesco atestou isso, mas o conjunto arquitetônico moderno da Pampulha, onde você tem lá a igreja de São Francisco de Assis, né, como aí um patrimônio cultural da humanidade. Beleza? Então a letra A já encontramos aí. Ó, só a título de curiosidade, né? Artesanato em barro do Vale de Jequitinhonha, é patrimônio cultural de Minas Gerais. Modo de fazer queijo artesanal do Cerro, olha que interessante. Modo artesanal de fazer o queijo é um patrimônio, modo o queijo não é modo, é exatamente a forma de se fazer o queijo artesanal do Cerro, é patrimônio cultural reconhecido pelo IEF, pelo organismo aí responsável aqui em Minas Gerais, né, para reconhecer esse patrimônio. As folias de Minas Gerais também são patrimônio cultural e imaterial do Estado. O toque dos sinos também é patrimônio imaterial. Toque dos sinos. Toque do sino, às 6 horas, toca o sino. É isso aí. Toque dos sinos é patrimônio também. Aí tem outros. Ó, o Centro Histórico de Olinda é patrimônio cultural, inclusive da humanidade. Olinda, né? Mas não está em Minas. Ruínas de São Miguel das Missões, fica no Rio Grande do Sul, também é patrimônio cultural da humanidade, só que não está em Minas. O Centro Histórico de Salvador também é, e Parque Nacional da Serra da Capivara também é, né? E aí, pessoal, a letra D tem Cidade de Ouro Preto, que já está lá em cima, a gente já falou. Cais do Valongo fica no Rio de Janeiro, também é patrimônio cultural. Parque Nacional do Iguaçu, né? Aí aparece de novo aqui a Folia de Reis, né? O Centro Histórico de Januária não é um patrimônio cultural da humanidade. Chapada dos Veadeiros e das Emas em Goiás, patrimônio cultural. Paraty e Ilha Grande, no Rio de Janeiro, também são patrimônios culturais, inclusive da humanidade. Futuro conjunto arquitetônico da Pampulha, a gente já comentou. Então, a letra A, não esqueça, jamais, essa é uma dica quente para essa prova. Patrimônio culturais da humanidade, a gente encontra 4 em Minas Gerais. Então, Ouro Preto, o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, fica em Congonhas, o Centro Histórico de Diamantina e o conjunto arquitetônico da Pampulha. Fechou? Vamos para a próxima questão. É uma questão que envolve a pesquisa do IBGE, né? O IBGE, pessoal, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE realiza, né, de 10 em 10 anos uma pesquisa, né, de nome Censo Demográfico. Censo Demográfico. E no censo demográfico é traçada uma espécie de radiografia da população. Radiografia da população. Tá? Então, nessa pesquisa é feita lá um questionário de casa em casa, né? Os recenseadores vão sair de casa em casa para traçar o perfil dessa população, quantos são homens, quantos são mulheres, qual a idade, a condição de vida, se mora numa área urbana, numa área rural, enfim, uma série de perguntas serão feitas lá para se
saber o perfil da população para criar políticas públicas para atender às necessidades dos brasileiros. Então, a partir dessa pesquisa, se descobre lá, né, por exemplo, onde tem mais idosos, né, onde tem mais crianças, onde tem mais mulheres, e enfim. Uma das perguntas é sobre a raça ou cor dos brasileiros. Dê uma olhada na pergunta, acompanha aí comigo. Ó. O IBGE pesquisa a cor ou raça da população brasileira, com base na autodeclaração. Ou seja, quando questionada, a pessoa pode se declarar preta, parda, branca, amarela ou indígena. De acordo com os resultados do censo 2022, o último censo, né? Estamos em 2024, os resultados saíram agora, os resultados de 2022, então esse foi o último censo, lembrando que ela é feita de 10 em 10 anos. Pela primeira vez desde 91, a maior parte da população brasileira, quer dizer, 45,3%, se declarou como. E aí, pessoal? No último censo, quando o recenseador perguntou para a pessoa, né, porque a pessoa se autodeclara, como é que ela se identifica, que cor que ela acha que ela é, raça ou cor, né? Bom, aí, será que a maioria dos brasileiros se autodeclarou amarelo, indígena, branco, preto ou pardo? O que você acha? O que você acha? Vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico. Ó. Então, eu tenho aqui em 91, por exemplo, olha que curioso, a maior parte da população em 1991 se declarou, a maior parte, branco. Ó. Olha o branco aqui laranja, né? Em 91. Tá? Em 2022, que é o que a gente quer saber lá na questão, a maior parte da população se autodeclarou, olha só, parda. Né? A maior parte da população se declarou parda no último censo de 2022, então a letra é. Pessoal, interessante, né? Fazendo mais uma análise aqui mais aprofundada desse gráfico, eu vou perceber que a população que se autodeclarou preto também aumentou, né? Ao longo dos anos, ó, já são 10,2%. E quando eu reúno a população preta e parda, eu vou perceber realmente que há um crescimento nessas duas parcelas da população, tá? Na autodeclaração para o IBGE. Aqui eu tenho também outro dado interessante, né? Com fonte aí, lembrando sempre, né, pessoal? A fonte é o IBGE, o Censo 2022, tá? Olha aí, identificação étnico-racial da população. Então eu vou ter a região brasileira onde prevaleceu, né, a autodeclaração parda. Veja bem, eu tenho a maior parte da população que se autodeclarou parda, olha aqui, ó, no norte, 67,2%, tá? A população que se autodeclarou branca como maioria, não é surpresa para ninguém, a população do sul, né, que mais se autodeclarou branca. Eu vou ter também aqui no norte, aliás, eu vou ter aqui no nordeste a maior parcela da população que se autodeclarou preta nesse último IBGE. Ok? Então, pessoal, esses dados, eles são muito importantes, é muito importante você saber. E, claro, mais na frente um pouquinho, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão aí da miscigenação na população brasileira, né? Nós somos um país com alta miscigenação, marcado por um forte multiculturalismo também, em função da formação histórica da nossa nação. Beleza? Pensando nisso, trouxe aqui uma questão mais socioeconômica para a gente poder discutir como última questão de hoje. Dá uma olhada. A sociedade brasileira, essa é uma questão da FCC, prefeitura lá de Macapá, tá? A sociedade brasileira é formada por diversas culturas. Assim é importante compreender a diversidade étnica e cultural dos diferentes grupos sociais que a compõem. Também é urgente constatar as desigualdades no acesso a bens econômicos, educacionais e culturais por parte dos diferentes grupos.
em que determinantes de classe social, raça, gênero e diversidade cultural atuam de forma marcante. Em função disso, é correto afirmar, né? Letra A. Políticas públicas como as que reservam cotas de vagas nas universidades públicas colaboram para corrigir as desigualdades sociais. Pessoal, o nosso gabarito aqui, de acordo, né, com essa tônica, com essa lógica, seria realmente a letra A. Essa é uma questão muito polêmica, né, a questão de cotas para as universidades. Mas se a gente realmente for aprofundar nessa discussão, dê uma olhada numa coisa interessante aqui, quando a gente aborda justamente a questão envolvendo a falta de acesso, né, desse grupo citado aqui na questão, né, de diversos grupos, alguns grupos citados nas questões. Ó, eu tenho aqui, por exemplo, né, outro dado também do IBGE, tá? Taxas de analfabetismo no Brasil. Então, eu vou ter lá, ó, população com 15 anos ou mais de idade, maior parcela, né, de população analfabeta está onde? Olha só, está onde? Eu vou olhar aqui, ó, no Nordeste, né? Região onde eu tenho mais problemas socioeconômicos, digamos assim, né? Apesar de ter caído o número de analfabetos, né? Ao longo dos anos, ó, né? Caiu 2016, aqui esse 2017, 18, 19, 22, né? Estamos em 22 e eu tenho uma queda. Mas olha só, entre a população analfabeta há uma predominância de quem? Da população preta ou parda. Tá vendo? População branca com menor quantidade de gente analfabeta. Então significa realmente que a ideia das cotas, né, pode ser aí uma saída para correção ou para mitigação, minimização das desigualdades socioeconômicas no Brasil. Beleza? Já que essa população preta e parda, segundo os números, né, tem menos acesso à escolarização, tá? Então você vai ver, ó, a letra B, ó, as mulheres ocupam funções no mercado de trabalho em condições de igualdade com os homens e ocupações coincidentes? Infelizmente não, existe uma desigualdade de gênero também, não só de raça e cor, né? Todas as crianças negras, ao estudarem nas escolas, aprendem a valorizar a cultura e tradição do povo negro. Deveria também, mas não é assim que funciona exatamente. Jovens e crianças descendentes de indígenas têm melhores condições de vida nas cidades brasileiras. Percentual significativo das crianças pobres de nosso país tem acesso a melhores escolas. Então, pessoal, sem dúvida aí a questão das cotas como sendo a questão correta para essa questão. Beleza? Pessoal, aqui nós encerramos essa aula de cultura e sociedade brasileira. E assista a aula 2 também desse tema para você fechar o seu conteúdo aí de cultura e sociedade brasileira com as dicas mais quentes para essa prova do concurso da Prefeitura de Montes Claros. Beleza? Um abraço, até mais.